Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, hoje é uma aula de espiritualidade. Na verdade, eu queria aproveitar essa aula para recapitular algumas coisas que a gente disse de maneira sumária no início do nosso curso, lá no ano passado, sobre a ideia da importância de se estudar filosofia, que é justamente o objetivo desse curso, né? É estudarmos filosofia de verdade, e nós temos uma longa caminhada como uma espécie de propedêutico, de preparação para esse tipo de estudo. Mas é sempre bom que a gente volte, né, no entendimento do porquê que a gente está estudando essas coisas, onde a gente quer chegar, qual o sentido de tudo isso. Tá bom? Deixa eu só ajustar a gravação aqui. Pronto. Então vamos lá. Se o som ficar ruim, vocês me falam, que eu estou colocando um rascunho que eu estou usando em cima do computador. Então vamos lembrar que nesse curso a nossa meta é estudar toda a filosofia aristotélico-tomista. Então lá na primeira aula a gente comentou de toda a sequência que a gente ia usar até chegar na metafísica, né? Mas qual que é o sentido disso? Por que a gente está fazendo isso? O que a gente está... Nós estamos percorrendo um caminho, procurando o quê? É isso mais ou menos que eu queria tratar nessa aula de hoje. Porque a gente corre o risco de ir seguindo e fazendo as coisas, estudando latim, vendo aula de espiritualidade, ou de outros temas, de história, por exemplo, e a gente parar no meio do caminho e perguntar, bom, por que eu estou estudando isso mesmo, né? Onde é que eu quero chegar? Com certeza todos vocês já tiveram essa experiência de começarem a estudar um assunto. Vocês começam um ano com um certo gás, não, esse ano eu vou fazer tal e tal coisa, esse projeto. Aí chega lá no meio, você esqueceu do seu propósito inicial. Isso acontece na vida de oração. Isso acontece com muitos propósitos que a gente se coloca na vida e não persevera até o fim, né? Só persevera até o fim aquele que faz a memória do porquê iniciou essa empreitada, né? Se você não tem sempre diante de você a causa, a razão das coisas, você se perde no caminho. Então, às vezes, a gente começa a vida espiritual num momento de fervor, de experiência de Deus, você entende certas verdades, e aí vai passar um ano, 2 anos, e aquele fervor passou, mas as verdades permanecem. Então, às vezes você se questiona, por que eu estou fazendo isso mesmo? Então, você deve recordar, puxar da sua memória, aquelas verdades que te nortearam nas suas escolhas e decisões na vida. Então, e um desses pontos, uma dessas realidades que a gente precisa fazer esse exercício é o estudo. Ainda mais um estudo que é a longo prazo, como é o nosso. Quando você está estudando para fazer alguma coisa na próxima semana, é uma realidade. Quando você estuda para vestibular, por exemplo, que envolve um ano intenso de estudo, né? A minha experiência é de que aquele que não esquece o porquê que está estudando, ele passa, ele tem um desenvolvimento muito bom até o final do ano e consegue passar. Agora, se passa um mês, 2 meses, você já se perdeu, não estou vendo sentido nisso aqui mais,
Então, você não vai chegar até o fim. Quanto mais a ideia desse curso aqui, que é a ideia de um estudo que vai levar anos, né? É um estudo que nós estamos fazendo aqui voltado para pessoas que já entenderam que vão ter que estudar pelo resto da vida, né? Não que esse curso durará o resto da vida, né? Mas que ele foi feito para quem não vai parar de estudar nunca, né? Então, teve uma aluna que até perguntou, não, eu vou fazer só se tiver certificado, né? Eu falei, não, então não adianta fazer, porque não é esse o propósito. Certificado de quê, né? Que estudou filosofia aristotélica, para que isso? Não faz sentido nenhum. Isso é para quem entendeu que o estudo tem um papel muito importante na vida do ser humano, no ser humano como um todo e mais ainda nos dias de hoje, na situação que nós estamos vivendo. Então, essa é a ideia do nosso curso. Então, vamos voltar nesses princípios, vamos retomar, aproveitando essa aula de espiritualidade. Na aula passada de espiritualidade, a gente falou da pedagogia de Jesus, dos elementos, né, das matérias, das disciplinas que Jesus usou para desenvolver os seus discípulos em direção ao fim que ele almejava. E aqui agora eu quero colocar o papel da filosofia dentro de uma proposta pedagógica maior, né? Jesus não formou filósofos, embora muitos elementos do que nós vamos trabalhar aqui, falar aqui de filosofia, estavam presentes na pedagogia de Jesus. Jesus não queria formar filósofos no sentido de pessoas que adquiriram algumas ciências específicas, né? Mas Jesus quis formar personalidades filosóficas. Se a gente entender isso, no sentido de que são pessoas que estavam ávidas pela verdade, procurando a verdade com todas as suas forças, né? Nesse sentido, sim. Então vamos entender com calma, ordem, método, essas coisas aqui. Então, quando a gente volta para a palavra filosofia, eu expliquei isso já, né? Você tem filo, que é a amizade, amor, e sofia, que é a sabedoria. Então, é uma figura de linguagem, né? Para dizer que o filósofo, ou aquele que está aspirando, estudando filosofia, é uma pessoa que procura a sabedoria. Então, são termos genéricos que podem facilmente ser confundidos, interpretados de maneiras diversas. Se a gente não volta para o contexto original de onde veio essa palavra, de onde veio essa expressão, que é um contexto de filosofia grega, né? Nesse contexto, quem cunha essa, quem faz esse termo pela primeira vez é Pitágoras, né? Embora o fundador da filosofia seja Sócrates, existe todo um contexto em comum da filosofia grega, em que a gente pode entender o seguinte, que se entende por sabedoria, e eu também já comentei isso em alguma aula, acho que na primeira, inclusive, se entende por sabedoria a racionalidade ou a inteligência que está por detrás de toda a racionalidade e inteligência presente nas coisas, no mundo, no universo. Porque quando a gente olha para o mundo, nós vemos uma ordem, uma hierarquia, né? Nós vemos uma associação de elementos feitas de uma tal forma que gera uma beleza, gera uma ordenação, que as coisas se comunicam umas com as outras, que os elementos da natureza física se comunicam com a natureza vegetal, animal. A gente olha para o ser humano, a gente vê que os sentimentos andam de maneira interligada ou sincronizada com a razão, com o corpo, né? E o corpo humano ele também foi feito para interagir com o ambiente, os alimentos que existem no mundo, tudo, o universo inteiro é como uma música. A música é uma analogia muito boa que pode ser feita, né? Porque o que é a música? A música, ela é uma associação de sons que ligados entre si com uma ordem específica produz uma forma nova, uma forma diferente. Então, quando você escuta lá, sei lá, uma música de Bach ou de qualquer compositor, você não está ouvindo uma sequência de acordes, de sons isolados.
Você pode pegar uma música de Bach, separar nos seus elementos mínimos todas as notas que foram tocadas. Mas o que seu ouvido está ouvindo não é a sequência de notas. É a união entre elas que cria uma forma, que gera algo novo, algo diferente. Fruto dessa ordem. Na filosofia nós vamos ver que isso é a categoria da relação. A relação entre as notas musicais, ela gera uma realidade nova, que é a música. E assim acontece com todo o universo. Você tem muitas realidades no universo físico e no universo invisível, da mente humana, por exemplo. Mas que são tão ordenadas entre si, tão ordenadas, que nós podemos fazer uma analogia com a música. É como se toda a realidade fosse feita de notas. E essas notas estão tão bem alinhadas que elas geram a música da vida humana, da vida do cosmos, do universo como um todo. Então, existe, né, isso, todos os povos já viram isso, né? Você pega todas as religiões, é natural, é comum, é próprio a todas as religiões e cosmovisões e povos antigos, que o ser humano, contemplando esse universo, contemplando a ordem existente na realidade, chegasse à conclusão de que por trás dela existe uma inteligência. É como se essa inteligência ela estivesse presente nessa ordem. Essa ordem é a manifestação de uma inteligência superior, de uma mente. E isso, então, é um aspecto comum a todos os povos, exceto na atualidade, quando você tem fenômenos como o ateísmo, etc. Né? Mas o que acontece é que na filosofia, os primeiros filósofos, quando enxergavam essa inteligência, né, eles queriam compreendê-la racionalmente. Então, eles queriam compreender, bom, que inteligência é essa? Quais foram as ferramentas que ela usou para ordenar as coisas todas? Né? Eles queriam entender qual era a arquitetura, quais eram as leis que regiam toda essa ordenação, seja na mente humana, seja na forma do ser humano viver, seja no mundo físico, ou seja naquelas leis que possibilitam a existência de outras leis. Quer dizer, o que tem que existir necessariamente no mundo, na realidade, que sem isso, nenhuma outra coisa poderia existir. Todas essas coisas, né? Essas leis, esse princípio de ordem em cada realidade existente, era algo que encantava os povos, sempre encantou os povos, sempre maravilhou os povos, né? De se perguntar por que as coisas são assim, como que elas funcionam. É uma curiosidade científica, né? Próprio do ser humano isso. Se perguntar por que as coisas são assim, né? Você pega uma criança, ela faz assim, né? Ela primeiro pergunta o que é isso? Né? O que é isso? O que está acontecendo aqui? Depois ela pergunta como que isso se dá? E ela vai investigando. E depois por quê? Por que isso é assim e não de outro jeito? Né? São as perguntas naturais que o ser humano vai fazendo ao longo da vida. E isso é próprio da natureza racional do ser humano. E por isso a filosofia é uma resposta, é uma atividade que deriva dessa natureza humana, dessa necessidade humana diante do maravilhamento do mundo, diante da percepção de que o mundo é algo maravilhoso, de que não é algo estático, né? De que o mundo não é algo banal, mas é algo que encanta os nossos olhos. É diante dessa experiência que geram essas perguntas e que movem o coração do ser humano em direção à filosofia. Quando eu digo que o ser humano se encanta diante do mundo, né, ele se maravilha diante do mundo, o Chesterton fala muito isso quando ele diz que o homem moderno perdeu essa capacidade. O homem moderno, muito encantado com as máquinas, muito fechado no seu ambiente artificial de cidade, de trabalho, da correria do dia a dia, da vida, né?
o ser humano ele acaba perdendo a capacidade de prestar atenção nas coisas do mundo natural, da natureza mesmo, né? Vamos lembrar aqui que a natureza é uma revelação de Deus, é revelação natural, né? E se encantar com essa natureza. O homem moderno perdeu isso. Então, quando ele olha para uma árvore, né, olha lá para um pé de caju, ele não acha nada de mágico, de lindo naquilo. Ele acha uma coisa banal, né? Uma bobagem, uma trivialidade. Quando, na verdade, se a gente parar para meditar de fato, né, isso é um ato da filosofia, nós vamos ver que a existência de um cajueiro é um milagre da natureza. Né? O fato da grama ser verde é um milagre da natureza. O fato do céu ser azul é um milagre da natureza. Por quê? Porque não existe nenhuma lei metafísica, infinita, eterna, que diga que as gramas precisam ser verdes. Elas são verdes, mas elas poderiam ser de outra cor. Se existisse no DNA da grama um gene que estabelecesse que o pigmento que iria dar cor para a grama não fosse verde, fosse vermelho. Isso poderia existir, né? Talvez se a gente visse gramas vermelhas, a gente ia se maravilhar. Nossa, que bonito isso, que diferente. Tanto que quando a gente vê filmes de ficção ou filmes de fantasia, que tem animais diferentes, que tem coisas, né? Céus, luas diferentes, etc., a gente costuma se maravilhar com aquilo. E por que que isso se dá, né? Aí quando a gente olha para o mundo real, a gente fica sem graça. Fala, seria tão legal se o mundo fosse daquele jeito, se a vida fosse daquela forma, né? Teria um tom, um gosto mais mágico, mais interessante para o mundo. Bom, é porque a gente esqueceu de que o mundo poderia ser daquele jeito lá, que está na fantasia. Você vai lá e vê o Senhor dos Anéis, né? O mundo poderia ser igualzinho no Senhor dos Anéis? Sim. Por que que ele não é? Porque Deus não quis. De todos os mundos possíveis de serem criados, Deus escolheu criar esse. Então pensa bem, num mundo possível, onde a grama fosse vermelha e o céu roxo, as crianças e os adultos iriam sonhar com um mundo maravilhoso onde a grama era verde e o céu azul. Né? É porque a gente se acostumou e acha que as coisas são triviais, quando na verdade elas são maravilhosas. A grande questão da filosofia, a questão última da filosofia é a seguinte: por que existe o ser e não existe o nada? Por que a existência está aí? Por que nós existimos? Por que as coisas estão aí? Não poderia não ter nada? Bom, até poderia, Deus poderia não criar nada. Mas por que existe? Só o fato de existir, né? Eu não digo, não é nem existir a tecnologia desse computador que está na minha frente, mas só o fato de existir esse tecido aqui da minha camisa já é algo maravilhoso. Então, as pessoas perderam, elas embotaram a capacidade de se encantar com o mundo. E por isso, a própria noção, o próprio desejo de filosofar, de questionar, de perguntar o que é, como é e por que é, isso foi decrescendo no coração humano. Isso é uma necessidade básica do ser humano, mas ela foi decrescendo, ela foi diminuindo, ela foi sendo esvaziada, porque o ser humano agora está encantado, ou talvez um termo melhor, ele está hipnotizado pelas coisas artificiais do mundo, pela máquina, né? Tolkien coloca isso muito bem quando ele rivaliza dois mundos no Senhor dos Anéis, né? Ele rivaliza o mundo da natureza, o mundo da vida humana normal, que lida com o mundo real, com o mundo lá do Saruman, que é o mundo da máquina, da artificialidade, da produção, de uma produção mais artificial, que desconsidera o mundo natural, né? Que você fabrica as coisas sem levar em consideração os símbolos, sem levar em consideração a natureza ou os símbolos do mundo natural, né? Então está muito bem retratado nesses autores de fantasia, como C.S. Lewis, Tolkien e o próprio Chesterton também fala nisso.
Então, nós precisamos recuperar esse anseio, né? Esse nível de questionamento, de desejo de conhecimento, que é próprio daquele que está estudando filosofia. E nós vamos ver com o tempo como que a gente vai aprimorando essas coisas, né? E precisamos recuperar isso porque, é como eu disse, a imagem, a visão que os gregos tinham de filosofia era de que havia no mundo uma sabedoria reinante e de que essa sabedoria queria se revelar, manifestando a ordem existente no universo. E o fato de o ser humano ter inteligência se dá porque tal inteligência foi feita para encontrar, para perfurar a realidade e descobrir essa sabedoria que está lá por trás, que no fundo é Deus. Então, a filosofia, nesse sentido, ela é uma busca por você penetrar a revelação natural e encontrar Deus por trás dela. Então, vocês vejam que existe uma analogia, existe uma semelhança grande com o processo da religião. Qual é a semelhança? É que na religião nós temos a revelação sobrenatural. E aí eu já falei aqui para vocês, nós vamos falar disso depois também, que, por exemplo, nas Sagradas Escrituras, o que a gente tem? Nós temos histórias, palavras, discursos que compõem a revelação sobrenatural, mas que nos revela a pessoa de Jesus que está por trás daquilo. O que é a Bíblia? A Bíblia são as palavras de Deus que apontam para nós, que revelam para nós, que são como um véu que cobre a palavra de Deus com P maiúsculo, que é Jesus Cristo, que é Deus. Né? Então, o objetivo do cristão é perscrutar a revelação sobrenatural de Deus, mediante as virtudes teologais, para que Jesus se revele na alma dele. Então, eu vou ler a Bíblia, eu vou ver o catecismo, eu vou meditar o mistério da fé, eu vou rezar o rosário, eu vou comungar. Tudo isso para quê? Para que Jesus Cristo vá aparecendo na minha alma, ele vá se tornando presente em mim, na medida que eu, pela revelação sobrenatural, o alcanço. A filosofia é a mesma coisa, só que é pela revelação natural. Então, por aquilo que Deus se revela a mim, sem ser de modo sobrenatural, mas de modo ordinário e natural, eu posso, através de um processo de meditação dessas realidades, alcançar e enxergar a sabedoria que está por detrás disso, certo? Veja só. Então vocês vejam o seguinte, que essa busca que a gente vai fazendo por encontrar essa sabedoria que está por detrás de tudo, ela vai se dando gradativamente, por etapas. Os primeiros filósofos pré-socráticos empreenderam essa busca de maneira mais confusa. Foram tateando a realidade, fazendo perguntas, encontrando. Mas a gente tem desenvolvimento filosófico que vai sendo aprimorado ao longo do tempo. Por Sócrates, por Platão, por Aristóteles. Claro que cada um teve a sua particularidade, cada um estava focando em objetos diferentes, estava colocando a ênfase em coisas diferentes. Se você pega os pré-socráticos, eles estavam dando muita ênfase para a filosofia da natureza. Eles estavam perguntando coisas sobre a natureza física, sobre essa realidade, o cosmos. Você pega Sócrates, ele já estava mais preocupado com, com coisas relativas à ética, ao comportamento humano, ao fim último do ser humano, à felicidade e, como uma extensão da ética, a vida social. Então ele tinha preocupações políticas, sociais, né? Sociológicas, poderia dizer. Aí você vai para Platão, ele já tem mais uma preocupação metafísica, né? E quando você chega em Aristóteles, ele teve uma preocupação de sistematizar os saberes, de dar ordem para as coisas, de colocar cada coisa no seu lugar.
né? De pegar toda uma gama de saberes filosóficos que se desenvolviam e dar nome às coisas, né? Colocar cada coisa no seu lugar. Então, o que que acontece? Na medida que a gente vai estudando filosofia, nós vamos falar direitinho o que que é isso aqui, né? Nós vamos com que adquirindo certas luzes a cada verdade que a gente vai encontrando. No seu estudo lógica, eu vou entender como é que funciona o pensamento humano. Ou seja, no estudo de lógica, eu vou entender certas verdades absolutas sobre como se dá o pensamento humano. De posse dessas verdades absolutas, o que que vai acontecer? Eu vou ter como que uma ferramenta na minha mente, uma luz na minha mente, que vai me auxiliar no estudo e na observação de outras realidades. Quando eu estudo física aristotélica, eu vou adquirir certas verdades absolutas sobre o funcionamento do cosmos físico. E o que vai acontecer? Essas verdades vão ser como luzes que eu vou poder lançar sobre todo o estudo, toda a investigação que eu for fazer. E assim vai, quando eu estudo ética, né? Quando eu for estudar ética e política, o que vai acontecer? Eu vou enxergar certas verdades sobre o mundo do comportamento humano, sobre a natureza humana, sobre o fim último do ser humano, sobre o que é uma sociedade, o que é um Estado, a função da política. E tudo isso vão ser como luzes que vão me permitir lançar um olhar sobre o caos atual da política, dos costumes, da vida humana, da busca desenfreada pelo prazer, etc. E vou conseguir enxergar no meio desse caos, dessa escuridão, as causas, o porquê que as coisas estão assim, como resolver tais situações. Por quê? Porque eu adquiri essas luzes. E aí, é justamente essa aquisição de luzes, de ferramentas mentais, que a gente chama de ciência. Nós vamos ver isso lá quando a gente for estudar filosofia. Mas eu já entro aqui como introdução a essas coisas. Né? O que é uma ciência no sentido estritamente filosófico? Né? Não é a ciência da forma geral que a gente entende hoje. Se for falar assim, isso aqui, a ciência comprova que comer ovo faz bem para a saúde. Não é dessa ciência que a gente está falando aqui. Essa palavra ciência, ela pode ser atribuída e interpretada de muitas maneiras. Mas no sentido clássico, filosófico, né, de maneira mais estrita, a palavra ciência, ela diz respeito a uma virtude intelectual. Então, às vezes, quando a gente fala assim, a palavra ciência, o que você imagina? Livros sobre aquela disciplina, biologia. Cientistas analisando, fazendo experiências. Isso é a ciência. A ciência comprova isso, quer dizer, tem um grupo de pessoas que estudaram, chegaram a essa conclusão e agora é assim. Não. O que é ciência? Ciência é uma virtude do intelecto especulativo. Vamos falar disso depois com calma. Mas isso significa o seguinte, que não tem as virtudes morais, a temperança, né? É um hábito que a pessoa tem que faz com que ela haja com equilíbrio na, é, na medida que ela vai lidando com os prazeres da vida, da comida, da bebida, etc. Então é um hábito que está arraigado na pessoa. O que é a ciência? É uma virtude, é um hábito. Só que não é moral, é intelectual. Olha isso. É como se você tivesse a inteligência de uma maneira, pegar esse guardanapo é a sua inteligência, né? E agora você adquiriu uma ciência, significa que você tem um hábito intelectual de tal maneira que a sua inteligência agora mudou de forma. Ela é capaz de observar a realidade com uma forma nova. Vou fazer uma analogia com o corpo. É como se você tivesse um óculos, né? É como se você tivesse miopia, então você tem dificuldade de enxergar certas coisas. Mas para você é normal, é a vida. E daí você bota um óculos e, meu Deus, o mundo é muito diferente, né? Não imaginei que era tão bonito assim, agora que eu estou com esse óculos. A ciência é isso. Então, quando você tem a ciência da lógica,
Você adquiriu esse óculos para ver o mundo de uma maneira diferente. Quando você tem ciência da física, mesma coisa, da matemática, mesma coisa, da metafísica, são óculos que você vai colocando com graus cada vez maiores, né? E você vai sendo capaz de visualizar o mundo de uma maneira mais real, certo? Lembrando que o pecado original bagunçou a nossa inteligência, diminuiu a nossa capacidade de enxergar a realidade tal qual ela é. Então, a ciência, ela é um hábito, uma virtude que, melhorando a nossa capacidade de enxergar o mundo, vai nos levando à sabedoria. Então, casando isso com o que eu falei anteriormente, né? Significa o seguinte, que na medida que eu vou estudando a natureza, a revelação natural, essa inteligência que está por detrás da revelação natural vai se tornando clara para mim. E é ela mesma quem vai modificando a minha maneira de enxergar as coisas, né? Porque na medida que eu vou encontrando ela, eu vou participando do modo como ela vê o mundo. O filósofo, né, não lembro agora se é Platão, quem é que fala, acho que é Aristóteles, que diz o seguinte, que aquele que Deus mais ama é o filósofo. Aqui a gente está falando de um contexto antes de Cristo, né, de pessoas pagãs. Por que que Deus mais ama o filósofo? Porque é o cara que mais parece com ele. Porque a atividade do filósofo é o quê? É ver, né? O filósofo é o que vê as coisas. Só que vê como Deus vê. Então, no fundo, você está querendo entender, procurar como é que Deus enxerga o mundo. Deus enxerga o mundo na sua sabedoria infinita, completa. Então, eu quero participar desse modo de Deus enxergar o mundo. Então, eu vou estudando o mundo, de tal modo que eu vou adquirindo essa sabedoria de Deus e eu vou enxergando como ele é. Até o ponto de reconhecê-lo. Dizer, bom, depois de tudo isso, eu só posso concluir uma coisa. Deus é bom e ele merece ser amado. É justo que eu o ame, né? Essa é a conclusão. Se você pega lá no diálogo do Timeu, diálogo socrático, Sócrates pergunta para o cara, fala, Timeu, você é um filósofo, você está tantos anos contemplando a natureza. O que é a conclusão que você chegou depois de 50 anos observando o mundo? Olha a conclusão enigmática de Timeu. Ele disse assim, olha, a conclusão que eu cheguei é de que, seja lá quem for o arquiteto, o construtor desse mundo todo, desse universo todo, dá para entender uma coisa, que ele estava contemplando um modelo eterno. Não é muito enigmático, né? Quer dizer, Deus, antes de criar o mundo, estava contemplando um modelo eterno, perfeito, e aí ele pegou isso e plasmou a realidade. Bom, é exatamente isso que São João vai falar depois, que tudo foi feito por meio do Verbo. O Verbo é a imagem perfeita de Deus, que ao contemplar essa imagem, o Pai cria todo o universo, né? E tudo é, de alguma maneira, reflexo da perfeição divina, principalmente o homem, que é a imagem e semelhança de Deus. Então, olha como que, contemplando a revelação natural, o Timeu chegou à conclusão de que tinha que ter um verbo, né? Inclusive, na religião, ou melhor, na filosofia oriental do taoísmo, eu só ouvi falar, não estudei ainda, mas quero dar uma olhada uma hora, eles chegam a uma conclusão parecida com essa também, de que tem que ter ali um verbo, alguma coisa que Deus olhava antes de criar todas as coisas. Então, olha como, pela filosofia, você vai chegando perto também dos resultados que o cristianismo chegou, né? Então, espero que você esteja entendendo essa parte aí. Então, vejam que nesse sentido que eu estou falando aqui, o que é a filosofia? Nesse sentido, certo? Nesse sentido, a filosofia é uma ciência. Na verdade, elas são várias ciências. O que aconteceu na modernidade? Antes da modernidade, você tinha o seguinte: o que se chamava filosofia era um conjunto
de todas as ciências que existiam. Porque no fundo, todas as ciências podem ser reduzidas a três: a física, a matemática e a metafísica, né? Tudo entra aqui dentro. Claro, as ciências especulativas. Você vai ter a ciência racional da lógica e as ciências práticas, né? A filosofia prática, ciência prática, da ética, etc. Mas, no fundo, são poucas ciências. O que a modernidade fez foi dividir os objetos, fragmentar a filosofia em outras ciências. Então, antigamente você só tinha ética, hoje você tem antropologia, você tem filosofia existencialista, você tem moral, né? Você vai ter muitas divisões. E antes não, era só filosofia. Então, nesse sentido, filosofia, a palavra filosofia aqui, ela é a mesma coisa que ciência. Então, o que vai ser o filósofo? O filósofo, nesse sentido, será o cara que vai estudar essas ciências. Então, você vai ter o físico é o que estudou a ciência da física e adquiriu a virtude da física, o hábito intelectual da ciência física. Então, ele se tornou um físico, no sentido aristotélico, né? Esse físico, você pode dizer que ele é um filósofo mesmo, né? Ou, num termo melhor ainda, um sábio? Não, você não pode dizer. Por quê? Porque existe uma ciência superior, que é a matemática. Então, ele vai lá, estuda e se torna um matemático. Você pode dizer que esse cara que ele estudou a matemática e a física, ele é um sábio, um filósofo? Não, porque existe uma ciência superior que é a metafísica. E aí, quando essa pessoa estuda a metafísica e adquire o hábito, a ciência da metafísica, a virtude da metafísica, aí a gente diz que ela se tornou um filósofo, um sábio. E é por isso que, nesse sentido, filosofia é muito confundida, ou pode ser, inclusive, considerada como a metafísica, né? Quando você pega lá um manual de filosofia escolástica, você vai lá estudar e ver a definição de filosofia, eles vão dar, ó, a definição estrita de filosofia é metafísica. O metafísico é o filósofo, né? O que tem a virtude da metafísica. Por quê? Porque essa virtude, que a gente chama de sabedoria, inclusive, né? Ela é que dá os princípios para todas as outras ciências. Então ele é capaz de olhar a realidade de um ponto de vista dos princípios mais altos, como se fosse o maior óculos possível, né? É capaz de ver o que está por trás de tudo. E, portanto, todas as realidades que chegam para essa pessoa, ela tem mais facilidade de penetrar nelas, porque ele tem essa ciência. Ah, mas é um assunto aqui complicadíssimo, é um abacaxi. Tá, mas ele olha para aquilo e ele é capaz de dividir aquilo corretamente, de determinar quais problemas têm que ser resolvidos primeiro, né? Ele resolve tudo aquilo, ele sabe como você chega lá, como você parte das trevas e chega até a luz. Porque ele já tem na mente dele as ferramentas e as luzes necessárias para fazer aquilo, certo? Então, esse é um sentido. Por que eu digo um sentido? Porque nós temos que entender a filosofia sob dois pontos de vista. Esse é o primeiro. Ela é uma ciência. Nesse sentido, nesse curso aqui, nós estamos seguindo um programa para a aquisição dessa ciência, dessas ciências que vão nos conduzir a essa sabedoria, né? Qual é o melhor caminho a se seguir? É uma linha que nós chamamos de linha aristotélico-tomista. Quer dizer, vamos estudar a filosofia de Aristóteles sob a interpretação de Santo Tomás de Aquino, que é o que há de mais alto, de mais elevado, e inclusive de submisso à teologia católica, né? Então nós estamos num terreno muito seguro, nós estamos passando por um terreno do que há de mais alto no pensamento humano, do que há de mais elevado no campo das ideias, no campo da ciência, quando a gente diz assim, aonde a ciência foi mais alto? Na metafísica tomista.
né? A ciência nesse sentido estrito. Não na ciência prática, que visa produzir tecnologia, por exemplo. Certo? Tá. Então, quando a gente diz que para adquirir isso que eu acabei de falar, nós temos que estudar filosofia, do que a gente está falando? A gente está falando de estudar lógica, depois e dentro de lógica, ou melhor, vamos falar o seguinte, né? Nós estamos falando aqui de estudar física, as ciências práticas e a metafísica. Como assim? Física aristotélica, ciências práticas, ética e política, e depois a metafísica. Estamos falando de estudar isso. Só que, lembra da matemática que eu inseri ali no meio? Tá, ao longo da história, pedagogicamente falando, a matemática foi jogada para trás. Porque os filósofos consideravam que o estudo da geometria, o estudo da matemática, era pedagogicamente falando, um instrumento muito favorável ao afinamento e desenvolvimento da inteligência na capacidade de enxergar conceitos abstratos. E que facilitaria, ou melhor, era praticamente, não vou dizer impossível, né? Mas seria muito difícil uma pessoa que não estudou esses temas, esses assuntos abstratos da matemática, entender conceitos metafísicos que são muito mais abstratos e elevados, né? Tanto que a regra, você vai ver Platão, é geral. Não entre aqui se não for geômetra, né? Quer dizer, Platão tinha isso lá na escola dele. Se você não aprendeu com os geômetras, você não pode entrar aqui. Quando você pega lá na República de Platão, na Política de Aristóteles, o esquema pedagógico para se formar um filósofo está sempre lá. Tem que passar pela matemática. Tem que afinar a capacidade intelectual de enxergar elementos abstratos pela matemática para poder estudar filosofia. É por isso que a ideia de ensinar filosofia para criança é um negócio absurdo. Então você pega aqui disciplinas filosóficas, né? Estudar filosofia é estudar física, estudar as ciências práticas da ética e da política e estudar metafísica. Pode trocar uma ordem ou outra? Pode. Aí você pega a matemática e joga antes, como um propedêutico, e você pega a lógica e joga antes ainda, como um primeiro propedêutico. E dentro de lógica você vai ter o quê? As artes liberais do trivium. Gramática, retórica, dialética. E dentro da matemática você vai ter as artes liberais do quadrivium. Geometria, aritmética, música e astronomia. São todas as disciplinas que têm que ser estudadas para chegar no estudo da filosofia, que era pré-requisito para se estudar depois a teologia. Então, seguia-se todo esse caminho aí. Aí, veja só. Olha que interessante. Como pré-requisito para você estudar bem física e metafísica, principalmente, mas também ciências práticas, você precisava passar pela lógica e pela matemática. O que a lógica e a matemática fazem? Vocês já estão tendo uma primeira experiência nas aulas de gramática, certo? Então, quem fez certinho, pega lá todas as aulas de poesia que a gente deu, as aulas de latim que a gente está dando. Se vocês estão procurando fazer análise morfológica, entender tudo isso, vocês estão percebendo que a capacidade de vocês de entendimento aumentou, né? Quer dizer, se você entendia ali que era um verbo, substantivo, um advérbio, de maneira grosseira, agora parece que faz muito mais sentido. Você vai vendo mais coerência no texto, né? Você vai vendo a estrutura racional por trás do texto. Essa estrutura racional, veja só, ela é uma primeira experiência que a gente tem com a verdade, uma verdade muito simples, muito básica, que é a verdade de como é que funciona a linguagem humana. Certo?
Então, quando você vai analisar uma frase, por exemplo, quando eu digo é, quando eu digo assim, fulano doou-me um material. Fulano doou-me um material. Por que que tem que ser doou-me e não doou para eu, né? Não doou eu o material, não doou para eu. Tem que ser para mim ou doou-me. Ah, é porque a gramática da língua portuguesa definiu no ano 1900 e tal que não pode colocar eu, tem que colocar me. Bom, esse é um modo de entender que a gente sai da escola achando isso, né? Que tudo que está ali na gramática são regras arbitrárias. Ah, os gramáticos decidiram colocar assim, mas podia ser eu, né? Doou um material para eu e não para mim. Mas não é verdade. Se você estuda, faz a análise morfológica, vai tentando entender a estrutura racional da língua, o que que você vai entender? Que eu, né, o pronome eu é usado para uma função específica naquela língua. E o pronome me ou mim é usado para outra função específica. A função que a gente chama de sujeito e a função que a gente chama de objeto. Renner, mas sujeito e objeto não são coisas inventadas pelos gramáticos? Não. São dados da realidade da língua humana, independente de qual língua você esteja falando. Ah, então no inglês tem isso? Tem. No português tem? Tem. No latim tem? Sim. No alemão? Sim. Por que tem em toda língua? Ora, porque essa é a estrutura básica de como é que funciona a linguagem humana. O ser humano fala sempre por meio de palavras que vão refletir coisas ou ações. E muitas vezes você vai ter coisas que são modificadas pelas ações. E você vai ter outras coisas que são os realizadores das ações. Isso é a estrutura racional por trás da língua. Então, quando você começa a pegar, nossa, então existe essa camada que vai além das palavras brutas que estão aqui no texto. É uma racionalidade. É um primeiro furo que você faz no véu do real, né? Não é nem o real mesmo ainda, né? É uma realidade ainda mental da linguagem humana, né? É por isso que a gente chama de lógica, porque a lógica é a ciência de tudo que trabalha com relação à mente humana, os discursos humanos, né? A gramática, a poética, a retórica, a dialética, a lógica, o esquema lógico, tudo como a mente humana trabalha, mas que já tem verdades e que você acostumando a ver essas verdades vai poder depois passar para outros elementos mais profundos, porque a filosofia você vai trabalhar com abstrações, né? Com a racionalidade que não é que está por trás da sua linguagem, mas a racionalidade que está por trás das coisas mesmas. Então é algo muito mais profundo, mais difícil de penetração, que exige um treino, entende? Então por isso a lógica com a gramática embutida aqui e a matemática são ferramentas de afinamento da inteligência para que ela seja capaz de adentrar nos conceitos da física e da metafísica, certo? Agora, por outro lado, quando você olha para ciências práticas, deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Vou mandar outro link porque já está acabando, tá bom? Entrem lá de novo. Então, retomando. Agora, quando você olha para ciências práticas, que a gente vê lá a ética, né? Esses dias eu estava estudando sobre isso, né? O que a gente chama de ética hoje é simplesmente o conjunto de regras ou de estudos sobre as virtudes, a gente diz, né?
Mas o que se entendia por ética na antiguidade, na Idade Média, dentro de ética você tinha que botar tudo ali, todos os conhecimentos relativos à vida humana no geral, né? Então entraria a antropologia, né? Entraria qualquer ciência, qualquer disciplina, a psicologia, por exemplo, psicologia moderna, tal qual a gente entende hoje, não é a mesma coisa que a psicologia tomista aristotélica. A psicologia tomista aristotélica, esse nome, né, está muito mais ligado à física aristotélica, porque é uma descrição de como é que a mente humana funciona sob as leis da física, né, e da metafísica. Já o termo psicologia moderna está muito mais ligado à ética. Tanto que se você pega um livro novo que saiu aí, né, do... como que é o nome do cara? Lembro só do sobrenome dele, né, que é Echavarria. Esqueci o primeiro nome dele agora. Acho que é Martin. É um livro sobre a praxis da psicologia, né? É um tomista argentino que estudou toda a história da psicologia, estudou Tomás de Aquino, a Suma Teológica, toda a filosofia e fez uma leitura tomista de toda a história da filosofia, né? Então, é a ideia de uma psicologia tomista. E aí a primeira observação que ele faz é a seguinte, de que o que Santo Tomás chamava de ética é o que as pessoas entendem hoje por psicologia. É uma ciência da vida humana, né? Então, nesse sentido, aquilo que nós chamamos hoje de formação do imaginário, ou seja, de uma necessidade das pessoas de terem um contato, de terem a aquisição de elementos tanto históricos quanto literários, esses elementos são como que ferramentas para possibilitarem um funcionamento melhor da ciência, da ética e da política. Como assim? Você está dizendo, Renner, que se a gente não ler a literatura e não estudar história, e estudar ética e política, a gente não vai entender essas ciências? Vai entender. Por quê? Porque essas ciências vão nos dar os princípios. Você vai entender teoricamente, certo? Mas como essas ciências, veja só, elas não são ciências especulativas, isso, assim a gente colocou exatamente, é isso aí mesmo. Martin Echavarria. Essas são ciências práticas, ou seja, são ciências que produzem luzes na nossa mente para a ação prática. Isso quer dizer o seguinte, que o cara que estudou, tem a ciência da ética e da política na mente dele, essas ciências existem para possibilitar uma outra virtude entrar em ação quando ele for agir no dia a dia. Que virtude é essa? A virtude da prudência. A virtude da prudência é aquela que nos dá o raciocínio correto no modo de julgar a melhor decisão a ser tomada em cada situação concreta. Então eu tenho lá certos princípios, né? Ah, eu estudei que a monarquia é a melhor forma de governo. Nota 10. Você sabe justificar racionalmente, beleza e tal. Aí você olha para o Brasil e fala assim: eu vi que a monarquia é a melhor forma de governo, então nós temos que derrubar o Lula e botar um rei lá. Instaurar a monarquia de novo. Tá? Existe um hiato, um abismo entre os princípios e a realidade concreta, a circunstância atual. A virtude da prudência é aquela que faz com que, a partir dos princípios, a gente analise os meios adequados para, nessa situação concreta, eu realizar aquilo que é mais efetivo. Entendem? Isso vale para quê? Para a minha empresa. Isso vale, inclusive, o Dr. Rodrigo está aí, médico. Isso vale para a própria arte da medicina. Quer dizer, eu estudei tudo isso aqui, eu sei sobre cirurgia, eu sei como é que resolve essa doença, esse problema. Tá, mas esse paciente, na situação concreta dele, assim, 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 assado, né?
é o médico quem vai ter que tomar a decisão, e muitas vezes, se ele está na mesa de cirurgia, é um negócio rápido, né? E tem que pensar em tudo aquilo ao mesmo tempo. E é a virtude da prudência, né? Claro que não é a prudência mais perfeita, porque a prudência perfeita diz respeito às coisas relativas ao fim último do ser humano. Mas é uma prudência mais baixa, uma arte, né? Talvez um análogo a essa prudência, que faz com que ele tome a decisão correta para alcançar aquele fim naquele momento. E as ciências nos ajudam a isso. Então, a ciência da ética e da política, em última instância, elas vão dar luzes para a gente, para que a gente possa exercitar com maior clareza a virtude da prudência para agir nas situações corretas de maneira a ordenar as coisas para os seus fins. Nesse sentido, no sentido de aplicação prática, quanto mais história eu tiver estudado, mais exemplos, mais situações concretas e reais eu vou ter para que essa ciência da política possa iluminar, esses princípios possam iluminar essas situações. Então, beleza, eu tenho aqui o princípio da monarquia, tá? Eu entendi que é a melhor forma de governo. Então, eu vou olhar na história quais foram as monarquias que deram certo e quais foram as que não deram. Entende que quando a gente está tratando de ciências práticas, a experiência ela conta muito. Então, o elemento da história para a política no geral, né? E o elemento da literatura para a vida humana, isso conta muito. Né? Então, eu tenho aqui tipos humanos, eu tenho aqui decisões humanas que foram tomadas ao longo da história, eu tenho aqui possibilidades de vida em que eu vou encontrando na literatura, na história, e isso vai ser material para que essas ciências depois possam trabalhar em cima desse material. Tanto esses estudos quanto a minha vida humana particular, que também é material para isso. Certo? Ok. Tá, aí a gente poderia perguntar assim: e onde é que entra a teologia nesse sentido, né? A teologia, ela também é uma ciência, nesse mesmo sentido. Então veja só, olha que interessante. Se antes de Cristo o metafísico era o sábio, ou seja, é o que alcançou os princípios últimos, segundo a revelação natural, quando Jesus veio, o metafísico não é mais o sábio. O sábio, tudo bem, você pode dizer que o metafísico é o sábio enquanto filósofo. Mas agora que Jesus veio, o que Jesus fez? Ele revelou outras coisas que a gente chama de revelação sobrenatural. E aí, a ciência que é feita, que é deduzida, que é realizada a partir dessa revelação sobrenatural, a gente chama de teologia. Então agora, você tem a possibilidade de alcançar um conhecimento superior à metafísica, que é o conhecimento teológico dos mistérios da fé. Então, no sentido cristão, o verdadeiro sábio é quem? É o teólogo, né? Aí olha só para essa palavra. É aquele que teve o logos, a razão de Theo, de Deus. É aquele que entendeu as coisas de Deus no sentido mais alto, mais do que o metafísico. Então, o termo ele está viciado. A gente quando diz assim, é o teólogo, o que você imagina? É o professor que está lá na PUC, né, dando aula para os seminaristas de teologia. Aí ele estuda teologia moral, estuda teologia dogmática, etc, etc. Né? Então, esse é uma profissão muito especializada, o teólogo. Eu não sou teólogo, Deus me livre. Né? Não. Eu acho que na igreja ortodoxa, eles ainda entendem melhor essa nomenclatura. Né? Usam no sentido tradicional. Porque você tem São Fulano de Tal, o teólogo. Não é que ele estudou teologia ali e tal, e dá aula daquilo. Não. Quando diz que é o teólogo, que é o cara que compreendeu os mistérios da fé de tal forma
que ele tem um hábito na mente dele, uma virtude, que é a virtude da teologia. E ele pode olhar o universo, o mundo, as pessoas, tudo, sob os primeiros princípios sobrenaturais da teologia. Esse é o sábio de verdade no cristianismo. Entende? Então é o metafísico das coisas de Deus. É o teólogo. Né? Só que isso pressupõe todo o estudo das coisas anteriores. E aí vai dizer o São Gregório Magno, né? São Gregório? Acho que sim. Deixa eu ver se eu anotei isso aqui. Mas acho que é São Gregório Magno. Que vai dizer que a função da teologia é conduzir à piedade. Piedade aqui pode ser traduzido no grego por eusebeia, que a gente já viu isso aqui, né? O que é a eusebeia? A oração de simplicidade, que é o grau máximo de oração na vida ascética. Ou seja, uma intimidade com Deus que rompe as barreiras da oração. Né? Uma intimidade com Deus que transborda para todo dia, para todas as minhas atividades. A eusebeia. Por que que essa pessoa alcança isso? Bom, porque ela é uma teóloga. Porque ela alcançou uma compreensão, não é só uma compreensão racional, mas é uma compreensão experimental dos mistérios da fé. De maneira que aquilo alimenta a inteligência dela e cria um fogo na sua vontade e ela pode permanecer na presença de Deus. Certo? Então, nesse sentido, a preocupação, por exemplo, do professor, né? E a insistência que a gente tem aqui no estudo de filosofia, da espiritualidade, é para que a gente alcance esse ponto. Estuda a filosofia, estuda a vida espiritual e você se torna um teólogo no futuro, né? Não no sentido de professor de teologia. Você pode ser a pessoa que você é. Sua profissão, pai, mãe de família, aí não vai mudar nada. O que vai mudar é os óculos que você está colocando, que vão aumentar a sua capacidade de enxergar a realidade e de, portanto, agir sobre essa realidade e mudá-la, né? E transformá-la para Deus, certo? Então, essa aí é a teologia, né? Melhor caminho para estudar teologia? Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Para estudar a Suma Teológica, tem que ter entendido a filosofia aristotélico-tomista. Para isso, as artes liberais. Né? Certo? Até aqui vocês estão entendendo? E aí é que entra a missão do sábio. Lembra que a pessoa, depois disso, ela tem uma responsabilidade. Quem é o sábio? Que contempla a verdade, que ordena todas as coisas, né? Contempla a verdade no sentido de que, na medida que ele vai estudando essas ciências, vai adquirindo elas, certo? Contempla a verdade, verdades cada vez maiores. Ordena todas as coisas, seja na mente dele, depois na realidade, aponta os erros, porque agora eu tenho luzes para lançar nas trevas, e julga os princípios, ou seja, quais são aqueles princípios, aqueles pressupostos últimos que estão causando essa sequência de mentiras ao longo da história. Esses problemas na humanidade. Onde é que está lá atrás a raiz? Né? Você vê que isso é muito difícil de fazer. Só, de fato, um filósofo, um teólogo, consegue ter visão de águia para olhar os princípios e julgar. Falar, não, esse erro começou há 600 anos atrás, quando aquele cara fez isso, falou aquilo outro, que virou moda depois e a coisa foi virando e hoje nem sabe mais de onde veio isso. Né? Mas só se corrige os problemas, só corrige esses problemas de fato, quando se acha a raiz. Não é assim? Você tem lá uma erva daninha que está nascendo no seu terreno, você corta, beleza, vai nascer de novo, aí você corta de novo, vai nascer. A gente tem que ir cortando. Mas somente quando a gente olhar onde é que está a raiz e tirar ela, é que nós vamos realmente ter uma mudança profunda a longo prazo. Ok? Tá. Agora eu quero pegar tudo isso que vocês acabaram de ver é a filosofia sobre uma moeda, sobre um lado da moeda. Agora nós vamos virar. Porque a filosofia, quem trouxe isso de maneira muito clara e maravilhosa, né,
foi o professor Olavo de Carvalho, ela não é só ciência. O Olavo insiste muito nisso. Ele diz, olha, a filosofia, antes de tudo, é uma técnica, é uma arte, é um fazer, não é um ter. Quando a gente entende a filosofia como ciência, o que é a filosofia? É a posse de uma ciência. Eu estou lá estudando filosofia, quando eu adquiri aquela posse, agora eu sou um pouco mais filósofo. Quando eu chegar lá na teologia, na metafísica e adquirir aquilo, agora eu posso dizer que eu sou um filósofo. O Olavo vai dizer, bom, não é bem assim. Você pode até considerar, é o filósofo, tudo bem. Só que isso vale quando você está entendendo a filosofia do ponto de vista aristotélico-tomista. Porque se você pensar bem, os pré-socráticos, por exemplo, não tiveram a posse da metafísica aristotélica, porque nem existia Aristóteles ainda, né? Se você pega outros filósofos, né, que talvez não estudaram Aristóteles, então você pega lá Plotino, que só estudou Platão, né? Os filósofos estoicos, tantos outros, né? Até os modernos você pode pensar. Você não poderia chamar nenhuma dessas pessoas de filósofos porque eles não alcançaram a metafísica tomista aristotélica. E aí o Olavo se pergunta, tá, mas por que a gente chama esses caras de filósofos? O que tinha neles que fazia com que eles pudessem ser chamados de filósofos, tanto quanto Aristóteles ou Sócrates ou qualquer um outro? Ele vai dizer, é uma atitude, é um estilo de vida, é uma busca, é um fazer que o Olavo colocou de maneira pedagógica, né, chamou isso de técnica filosófica, né, de uma arte filosófica. E no que consiste essa técnica? Veja só. E aí eu queria bater nessa tecla, por quê? Porque a filosofia, desse lado da moeda, como ciência, é um negócio que a gente vai demorar para adquirir. Se você ficar agoniado, com pressa, e falar, nossa, mas parece que eu tenho vocação para essa coisa, né? Eu quero saber isso. E vamos pular esse negócio de artes liberais, vamos lá estudar física de Aristóteles e tal. Vamos lá ler metafísica, vamos pegar o De Essência, né? E ler ali e tal. Vai dar problema, você não vai ser um filósofo. Você vai perceber que não é. Você vai perceber que existe uma pose que você pode fazer, de achar que entendeu algumas coisas, mas você olha para si mesmo e vê que isso é um ignorante, né? Mas existe uma atitude que pode ser realizada desde já, e o Olavo de Carvalho vai dizer o seguinte, bom, se você se pôs a fazer essa atitude, de alguma maneira você já é filósofo. Você não é um filósofo renomado, você não é um filósofo de alto nível, mas você já se colocou na escola de Sócrates. Você já se colocou na posição existencial de um Sócrates, que estava procurando a verdade. No fundo, né, você pode dizer, o filósofo é o cara que pôs a sua vida, falando, a minha vida, com todos os elementos dela, com a minha profissão, com o meu casamento, com os meus filhos, com os meus sonhos, planos da minha religião, ela vai estar ordenada para a busca da verdade. Então, se você pôs essa orientação na sua vida, você pode dizer que você, de alguma maneira, não estritamente falando, certo? Mas, de algum modo, você já é um filósofo, é um aprendiz de filósofo, né? Você não é um mero estudante de filosofia. Porque, nesse sentido de estudante de filosofia, nem nós aqui somos. A gente não está estudando filosofia, a gente está estudando outras coisas. Nós não estamos estudando física, metafísica, etc., as ciências filosóficas. Mas nós já podemos ser aprendizes de filósofos na medida que a gente se põe nessa direção, certo? E aí a gente pode diferenciar duas coisas, né? O que faz o filósofo? Veja só, existe uma semelhança com o que faz o poeta ou o artista. Em que sentido? Que o artista ele faz o seguinte: o poeta, o cineasta, o músico, o, o pintor, o escultor, né? O arquiteto, no sentido tradicional, tá? Das artes do belo, lembra que a gente estudou lá na poética? O que ele faz? Ele olha para a realidade, ele processa a realidade na sua alma, no seu coração, na sua mente, etc.
Isso é muito interessante, né? A realidade, ela nos fornece dados que a gente não consegue processar todos, né? É uma riqueza gigantesca que a gente está absorvendo de informação, de dados, e que a gente às vezes processa aquilo ali, processa aquilo interiormente, mas não dá conta de processar tudo. O que que o artista faz? Ele absorve essa realidade no mundo exterior e, sem processar aquilo de maneira conceitual, inteligível, ele expressa aquilo de maneira simbólica. Então, peraí, eu tive uma experiência, né? Qualquer experiência humana. A experiência de alguém muito próximo, né? Uma esposa ou marido que tem que viajar para uma guerra e que deixa ali, fica 7 anos distante, né? A experiência de você sentir a saudade de olhar ali na praia, na beira do mar, para ver se o navio está voltando todos os dias. Isso é uma experiência humana. E é uma experiência que não é simples, é uma experiência cheia de complexidades. É uma experiência rica, né? De uma pessoa que viveu aquilo e que tem análogos, né? Os seres humanos podem viver algo parecido com aquilo em situações diferentes da vida. Só que o que vai fazer o artista? Ele vai processar essa experiência e vai colocar isso de maneira simbólica. Então ele vai escrever um poema, ele vai escrever um romance, ele vai compor uma música, ele vai pintar um quadro, de tal maneira que aquela experiência ela ela agora possa ser reproduzida por outras pessoas imaginativamente, na medida que essas pessoas têm contato com essa obra. Então, em vez de o poeta pegar e falar, nossa, eu estou sentindo aqui uma saudade da pessoa que partiu e descrever isso, né? Descreve aí para mim em termos científicos o que você está sentindo. Aí você vai lá e entrega para uma pessoa, a pessoa lê aquilo e aquilo não diz nada para ela. O que que o poeta vai fazer? O que que o artista vai fazer? Vai produzir uma obra de maneira que a pessoa, quando entrar em contato com essa obra, imaginativamente vai acessar um pouco dessa experiência que essa pessoa viveu. Então veja, isso é um fazer, isso é uma técnica, isso é uma arte do artista, do belo, do poeta, etc. O que faz o filósofo, e aqui veja só, não o filósofo profissional, não o filósofo professor de filosofia, e nem somente o filósofo que adquiriu as ciências filosóficas, mas aquele que se pôs na busca pela verdade, o que ele faz é o seguinte: é processar essa mesma experiência, a experiência que eu tive de ver uma pessoa amada partir e de esperar durante 7 anos a volta dessa pessoa. Eu pego essa mesma experiência que eu tive, ou essa experiência que eu li no livro do cara que teve a experiência, e reproduzi de maneira imaginativa, eu pego essa experiência e agora eu vou subir para o mundo das ideias. Eu vou elaborar um conceito racional que me diga o que é aquela experiência, né? Eu vou dar um nome para aquilo. E aí eu inventei isso agora, então eu não sei que nome que a gente poderia dar, um nome filosófico para a experiência de uma espera dessa maneira, entende? Mas, por exemplo, quando a gente olha para qualquer conceito da filosofia de forma, matéria, de ser, né? O próprio conceito na ética das virtudes. Você olha lá para a temperança. Como é que você chega a uma noção, o Sócrates, né, que insistia tanto sobre a justiça. Vamos definir aqui o que é a justiça. Tá, mas aí você precisa me dar experiências de justiça, de injustiça, né? O que o poeta vai dizer é narrar ali uma tragédia grega. Eu vou narrar uma tragédia que é uma expressão de uma experiência de injustiça que eu tive. Beleza. É uma maneira de você fazer a arte. O que que o filósofo vai fazer? Seja na experiência pessoal dele de injustiça, ou seja, lendo a tragédia escrita pelo poeta,
ele vai elaborar um conceito do que é justiça. E esse conceito vai ser luz para iluminar todos os casos particulares, todas as experiências dos poetas e das pessoas que tiveram experiências comuns de justiça e injustiça. O que é isso? Tanto a arte quanto a poesia são como que moedas, a gente poderia dizer assim, são moedas que podem ser trocadas por toda a humanidade, em todos os lugares, em todos os tempos. Vocês entendem? Porque veja só, as culturas, elas são locais. Então, você tem lá no Japão uma cultura. Você tem na Indonésia outra cultura. Você tem no Brasil outra cultura. Beleza. Essas culturas, elas vão produzir artes. Cada cultura vai produzir o seu tipo de arte. Algumas artes vão ser muito restritas a essas culturas. Então, para você ir lá entender a arte do outro, vai dar um trabalhão, né? Mas algumas artes vão estar um pouco mais no nível humano e não tão restrita à cultura, que vão ser intercambiáveis entre os povos. Então, eu vou ler Shakespeare, né? Shakespeare foi escrito em inglês da Inglaterra, certo? Então eu não posso ler porque está restrito à cultura inglesa. Não. Shakespeare é um elemento cultural, artístico, que ultrapassa o nível da cultura. Ele pode ser lido por um japonês, por um austríaco, e ele vai conseguir entender. Porque ele está falando aqui de coisas que são universais da natureza humana. A filosofia, ela é mais alta ainda. Porque a filosofia vai tratar de conceitos que são verdades. Então, a justiça, quando Platão define o que é a justiça, aquilo ali vale para todas as culturas. Mas tem uma tribo de índio lá no interior da Amazônia que não entende a justiça desse jeito. Mas é por um erro de uso da inteligência deles. Porque se eles sentarem e fizerem o processo que Platão fez, eles vão chegar à conclusão, como 2 mais 2 é 4, que a justiça é aquilo ali. Então vocês conseguem ver que é um elemento que não está restrito a nenhuma cultura de nenhuma maneira, e nem a tempo. 2.000 anos atrás, a justiça é aquilo, e vai ser daqui 2.000 anos. Entende? Eu vejo o papel da filosofia de fixar certas formas de maneira a dar um conhecimento que é insuperável na humanidade. Que se as pessoas tivessem se atido, né, atentado a noção de ética grega, por exemplo, até hoje, o mundo não teria entrado em grega e medieval católica, que é totalmente racional, o mundo não teria caído em tantos buracos que caiu hoje. Certo? Bom, nesse sentido, o que a gente pode fazer já? Né? E sempre é assim, sempre começa assim, essa técnica filosófica, essa busca pela verdade. Sempre começa de dentro para fora. Então não adianta você querer, eu vou investigar o que é justiça. Calma. A primeira coisa que você precisa fazer é usar esse elemento de técnica filosófica, a gente pode falar disso com mais detalhe depois, na sua própria vida, na sua biografia, nos seus dramas existenciais, na sua vida. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber, aprender a transformar a minha experiência humana e as experiências que eu leio na literatura, que eu lido com a vida dos outros, que eu assisto nos filmes, etc., transformar isso em nível conceitual. Ou seja, bom, estou passando por uma situação difícil aqui, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser capaz de descrever, de contar aquela situação e de enxergar qual é a verdade que está por trás dela.
Qual é o conceito que explica essa situação real? O que está acontecendo de fato, né? Porque veja só, essa linguagem filosófica, ela é exprimível, ela é explicável e acessível a qualquer razão humana, a qualquer ser humano. Então, se tem alguma coisa dentro de mim, eu estou percebendo um negócio aqui, estou passando por uma situação, você tenta contar para outra pessoa e essa pessoa não entende, é confuso, é esquisito, eu não consigo dizer, e muitas vezes eu não consigo dizer nem para mim mesmo o que está acontecendo, eu preciso desenvolver essa habilidade de contar as coisas tais quais elas são, ao ponto de dar forma para ela, de dizer é isso, é aquilo, aquilo outro, e de contar para outras pessoas. Entende? Eu não preciso contar para o outro, mas eu preciso transformar o discurso sobre a minha experiência num discurso que seja comunicável. Porque somente assim eu terei controle sobre ele. Somente assim eu adquirirei consciência sobre ele. E filosofia, busca da verdade é isso, é você aprimorar a sua capacidade de tomar consciência da realidade em níveis cada vez maiores. Quando você vai estudar ciências da filosofia, você está tomando posse de níveis da realidade cada vez maiores. Mas a crítica que o Olavo faz é a seguinte, que se você vai estudar as ciências filosóficas e mesmo as artes liberais, mas você não tomou consciência da sua própria vida, da sua própria experiência real, você vai ser um alienado. Você vai ser uma pessoa que tem uma filosofia, só que a sua filosofia não vai ser você. Ou seja, você não é de fato um filósofo. Você é um entendedor de Tomás de Aquino. Você é um cara que estudou e sabe muito de metafísica, de teologia, de física, etc., de história. Mas você não é mesmo um filósofo, porque a sua consciência não expandiu, não mudou, não tomou posse dessas ferramentas. É como alguém que estudou a vida inteira não, alguém que estudou anos para passar no concurso público. Aí ele passou, o que ele fez com aquele conteúdo? Ele jogou fora. O que a gente vê com professores de filosofia é isso. É a pessoa que tem aquela filosofia na cabeça dela, mas se ela passar 3, 4 anos sem ler nada daquilo, aquilo é um vento, sumiu. Porque ela era uma entendedora de filosofia. Mas ela não era de fato um filósofo. Um filósofo é aquele que desenvolveu a sua consciência de tal maneira que agora ela é capaz de analisar a realidade, porque primeiro ela já praticou isso consigo próprio. O que Sócrates fez? Sócrates resolveu a sua vida, os seus dramas, para depois resolver o da sociedade. E depois partir, como Platão e Aristóteles fez, para o universo, para a realidade, para Deus. Então é sempre de dentro para fora. Entende? É nesse sentido, então, que a filosofia é uma arte, é um procedimento. Né? E ela começa muito como uma análise pessoal, emocional, existencial, vocacional, né? De você ir lidando com os seus dramas, certo? Então, nesse sentido, eu recomendo vocês que façam isso, né? Lembra daqueles exercícios que a gente falou do necrológio, de você ter um diário para escrever, contar a sua própria história, pegar elementos que se repetem. Tudo isso faz parte de um início dessa metodologia, dessa técnica, dessa arte de você orientar toda a sua vida na busca pela verdade. O que Santo Agostinho faz nas Confissões? Ele conta tudo e dá forma para a sua vida. Né? As Confissões de Santo Agostinho e a Apologia de Sócrates são duas obras que mostram claramente no que consiste essa técnica filosófica. Né? Ok? Bom, acho que era isso que eu tinha para falar hoje. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Tenham Vejam a importância disso dentro do contexto de espiritualidade, né? Porque veja como que as duas coisas casam. Uma análise filosófica pessoal, de você saber dar forma, dizer, contar para você mesmo os seus dramas e
usar todos os elementos que você adquiriu na arte, nos seus estudos, como ferramentas para você se conhecer, né? O que tinha lá no oráculo de Delfos, lá, de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Não existe filosofia sem conhecimento de si, né? Olha a importância disso com a vida de oração. Você casa as duas coisas, né? Ninguém te conhece mais do que Deus. Então, toda essa análise ela tem que ser feita à luz de Deus, à luz da morte, à luz da eternidade, do observador onisciente, da presença de Cristo que me vê o tempo inteiro. Então, você passa facilmente disso para a oração. Isso é meditação, né? Oração meditada faz muito mais sentido quando você parte de dentro para fora. Em vez de você pegar um livro, vou meditar esse tema aqui hoje, né? Selecionei esse teminha aqui para meditar. Não, começa a meditar da sua vida. E aí você vai ver os temas que casam com a sua vida agora, você tem que meditar. O livrinho que você vai ler de meditação é muito mais uma ferramenta para você olhar para si. É muito mais uma luz para você olhar para si do que você tentar entender meditando ele. Entende? Então, é assim que funciona. Ok? Manda um joinha aí. Vocês estão com a câmera desligada, nem tem ninguém me ouvindo. Se vocês entenderam. Rodrigo pegou aí. Cíntia. Tá bom. Então tá. Então ficamos por aqui. Na semana que vem, creio que a gente volte pro latim. Eu aviso no grupo. Tá bom? Então, vamos seguindo. Qualquer dúvida, mandem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Boa noite.